Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020 e começa agora mais um informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 99163-7905. E temos também o telefone fixo aí da TV Câmara para você ligar aqui para a gente, deixar o seu recado, 3214-7766. E nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook, no YouTube, curta nossas páginas, deixe o seu joinha, toca o sininho lá no YouTube, para você ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E nós estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site, riopreto.sp.leg.br, além da nossa programação em tempo real, você acompanha também, fica por dentro de todos os projetos em tramitação aqui na Câmara Municipal. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus feitas hoje pela manhã por meio de nota pela Secretaria de Saúde. Então, até hoje, quarta-feira, 21 de outubro, foram confirmados 25.297 casos positivos de Covid-19 em Rio Preto, isso acumulado desde o início da pandemia, né? Nas últimas 24 horas foram confirmados aí, testados 188 casos positivos, né? 188 casos positivos. E até o momento, acumulada, infelizmente, temos 678 mortes, uma nas últimas 24 horas. Tá? Então, esses são os dados da Covid-19 em Rio Preto nesta quarta-feira. E só falando aqui ainda sobre a Covid, por conta aí da queda, pelo menos nesse momento, a queda nos números de casos, internações e mortes, os atendimentos nas unidades básicas de saúde voltam à rotina normal, né? Aquelas unidades que estavam fechadas para deslocar profissionais para outras unidades, as unidades que estavam atendendo exclusivamente doenças respiratórias, a partir desta quinta-feira, então, dia 22, volta tudo ao normal, segundo a Secretaria de Saúde. Os atendimentos de rotina serão retomados em 4 unidades básicas de saúde a partir desta quinta-feira, 22 de outubro. Cidadania, Gonzaga de Campos, Rio Preto 1 e Cidade Jardim. As unidades vão funcionar de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, com a retomada do atendimento. As 27 unidades de saúde do município, as 27 UBSs, voltam às atividades. Apenas 6 aí continuam com síndromes respiratórias, né? Ainda nesta quinta-feira, 22 de outubro, a UPA Santo Antônio fecha os 8 leitos de UTI exclusivos para atendimento Covid e síndrome respiratória. O atendimento da unidade passa a ser misto, tanto para casos de urgência e emergência não respiratórios e casos respiratórios moderados e graves. As 6 unidades que seguem com atendimento exclusivo aí para síndrome respiratório é o da Anchieta, que vai até às 7 horas da noite, o Solo Sagrado, funciona 24 horas por dia, o Estoril, que em dia de semana até às 10 da noite e sábados e domingos até 1 da tarde, Caíque, Cristo Rei, Santo Antônio e Lealdade e Amizade, essas 3 últimas até às 5 horas da tarde, tá? Então, aos poucos o sistema de saúde aí vai tentando retomar a normalidade. E falando em saúde, a Secretaria realiza neste fim de semana mais um mutirão para vacinação aí contra a poliomielite. No final de semana passado a gente já teve esse mutirão e vai ser feito de novo agora. Vamos conferir os detalhes aí com a jornalista Vivian Lima. Neste sábado, 24 de outubro, a Secretaria de Saúde de Rio Preto realiza mais um dia D de vacinação contra a poliomielite. A vacina que protege contra a paralisia infantil será ministrada para crianças na faixa etária que vai de 1 ano a menores de 5 anos. Rio Preto terá mais de 20 postos de vacinação
abertos no sábado. As salas de vacina irão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Além das unidades de saúde, algumas escolas também funcionam como postos da campanha. Para consultar os endereços dos locais, basta acessar riopreto.sp.gov.br/mapa vacinas. O Ministério da Saúde preconiza uma cobertura de 95% para essa vacina. Em Rio Preto, este índice está em torno de 30%. Quem não puder ir a um posto de vacinação no sábado, pode procurar as salas de vacina até o dia 30 de outubro, que é o prazo final da campanha. Lembrando que de segunda a sexta-feira, essas salas funcionam das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Vivian Lima para o Boletim Câmara Notícias. Tá, então, gente, se você se enquadra aí, criança pequena, etc., vamos vacinar as crianças. Poliomielite é gravíssimo aí e é uma doença que está erradicada já aí e não podemos dar margem para o azar como fizemos com o sarampo, né? Aliás, essa discussão de vacina é uma coisa que nem deveria acontecer, né? A gente tem visto aí agora essa questão, vacina chinesa é de esquerda, a de Oxford de direita, um não quer tomar outra, outro não quer tomar um, isso aí não devia nem estar em discussão, gente. Se a vacina for aprovada, testada, registrada, tá aí, todo mundo tem que tomar, acabou e fim de papo. Falando nisso, em todo o mundo já são mais de 40.895.000 infectados com a Covid, com um total de 1.126.000 mortes. E o país aí com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 8.316.000, seguido de perto aí pela Índia, né? E os Estados Unidos é também o país com o maior número de mortes, 221.000 pessoas mortas por causa desse vírus. No Brasil já somos 5.273.000 infectados, com, infelizmente, aí, lamentavelmente, 154.837 mortes por causa desse vírus, e a gente vê as pessoas aí ainda dizendo que não vão tomar vacina. É lamentável isso. Inclusive, amanhã a gente está preparando aí entrevistas especiais para a gente falar um pouquinho de vacina, esse movimento anti-vacina, da onde surgiu esse tipo de movimento, o que passa na cabeça das pessoas. Então, amanhã não perca aí, o programa vai estar bem bom. Vamos falar um pouquinho do tempo aí, voltou a cair uma chuva agora bem levinha aqui no centro de Rio Preto. Vamos saber como é que fica o tempo aí nas próximas horas com o professor Zé Mário de Andrade. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um excelente ar para todos nós. Nesta quarta-feira tivemos temperatura mínima de 19 graus e teremos uma máxima de aproximadamente 27, 28 graus no dia de hoje. Temperatura essa muito inferior àquela de 41 graus que tivemos nesse período crítico de estiagem que praticamente se encerrou no Noroeste Paulista. Houve chuvas significativas essa semana. Nas últimas 48 horas tivemos 33 milímetros acumulados de chuva, isto é, 33 litros de água por metro quadrado. Essa quantidade de água recompôs a vertente, o vertedouro aqui da represa municipal. O Rio Preto paulatinamente volta a uma vazão normal e acreditamos que em breve a situação do abastecimento de água estará completamente sanada, completamente regularizada aqui em Rio Preto. Os modelos meteorológicos indicam possibilidade de chuvas nos próximos dias de até 40 milímetros, isto é, teremos uma quantidade de água suficiente para repor também a umidade do solo e finalmente, os agricultores iniciarem o plantio da nova safra para o próximo ano de 2021. São notícias boas. São José do Rio Preto é uma cidade que está preparada para suportar chuvas intensas. Não acreditamos que tenhamos problemas
urbanos graves aqui na cidade, uma vez que o sistema anti-enchente está praticamente consolidado, as principais obras foram feitas e há mecanismos importantes de prevenção e de ação frente a algum problema que possa ocorrer aqui na nossa cidade. É interessante também, é muito recomendado que as pessoas acompanhem os dados meteorológicos, quer pelos seus aplicativos e quer também pela rede de pluviômetros automáticos que se encontra instalada aqui em São José do Rio Preto. São pluviômetros que dão a quantidade de chuva de 10 em 10 minutos e as pessoas podem acessar esses pluviômetros pela internet e assim ficar sabendo o quanto que está chovendo, por exemplo, lá no Eldorado, no São Francisco, aqui na região central, no Jardim Nazaré e no Jardim Maria Cândida, aqui nas proximidades do aeroporto. Esses pluviômetros são muito importantes para a gente avaliar se a intensidade de chuva é uma intensidade que coloque em risco a população. Contudo, a cidade está estruturada, a cidade está bem preparada para suportar chuvas um pouco mais intensas e, se for preciso, tomar as atitudes que garantam aqui a nossa população segurança nesse período que agora, depois do período de estiagem, deve se prolongar até março do ano que vem, com chuvas praticamente mais regularizadas e chuvas talvez até mesmo todos os dias. Ok, gente, tá aí o professor José Mário de Andrade, então, e como ele mesmo disse, amanhã, quinta-feira, dia 22, o SEMAI deve ter um posicionamento, se acaba, se diminui o tempo de racionamento de água. E a expectativa é que acabe, choveu bastante, a represa está bem cheia lá, o vertedouro jorrando bastante, que bom. Bom, vamos mudar de assunto, porque olha só, o Hospital de Base de Rio Preto tornou-se membro da União Internacional para Controle de Câncer, né? E com base nisso já inicia um projeto junto à comunidade de Rio Preto para a criação de um banco de dados com pacientes de câncer de mama, permitindo assim um mapeamento que ajudará futuras pesquisas. E para saber da importância disso, entender melhor o que significa isso para Rio Preto, para o Hospital de Base, a gente vai conversar com o chefe do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital de Base, Dr. Daniel Vilarim Araújo. Doutor, tudo bem? Me ouve legal? Acho que precisa abrir o microfone do senhor aí, está aberto? A gente não está recebendo o áudio do Dr. Daniel aí. Vamos... Israel vai dar uma olhadinha aí para a gente. Doutor, me ouve agora? Estamos com um probleminha aí no áudio do Dr. Daniel, já vamos recompor isso aí. Vamos fazer o seguinte, a gente teve ontem a 36ª sessão ordinária de 2020, vamos conferir o balanço da sessão, na sequência a gente volta com o Dr. Daniel, vamos lá. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 4 projetos na 36ª sessão ordinária de 2020, que foi realizada nesta terça-feira, dia 20 de outubro, no plenário da Câmara Municipal. A ordem do dia contava com 7 projetos de lei. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de Jean Charles Serbeto, do MDB. A matéria aprovada estabelece que fundições, ferros velhos e similares não poderão adquirir ou ter em depósitos materiais oriundos da administração pública. Na lista desses materiais, por exemplo, estão tampas de bueiro, grades de proteção de bocas de lobo e placas de identificação de equipamentos públicos. De acordo com a justificativa, a medida visa evitar que esses materiais sejam alvo de furtos. Também, segundo a discussão, foi aprovado o projeto de Jean Dornelas, do MDB,
A matéria diz que fica facultado aos pais ou responsáveis legais a decisão do retorno dos alunos às aulas presenciais na rede pública do município, enquanto perdurar o estado de calamidade pública por conta do coronavírus. De Paulo Paulera, do Progressistas, foi aprovado em primeira discussão o projeto que trata do tombamento da Orquestra Sinfônica de São José do Rio Preto. E, por fim, de Renato Pulpo, do PSDB, foi aprovado o projeto que institui e inclui no calendário oficial do município a atividade denominada Virada Animal, a ser comemorada anualmente em 4 de outubro. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí então o balanço da 36ª sessão ordinária, gente. E lembrando que semana que vem, terça-feira, tem mais sessão aqui na Câmara. Bom, agora sim, conexão restabelecida aí com o Dr. Daniel Vilarim Araújo. Como eu disse, o Hospital de Base aí tornou-se membro, né, associado à União Internacional para Controle do Câncer. Então, vamos entender o que isso significa não só para o HB, para Rio Preto, enfim, para toda a comunidade aí. E para falar isso com a gente está o chefe do setor de Oncologia Clínica do HB, Dr. Daniel Vilarim Araújo. Doutor, agora sim, né? Agora sim, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por participar aqui com a gente. Então, doutor, vamos lá. O que significa para o HB e para Rio Preto essa filiação do hospital à União Internacional para Controle do Câncer, doutor? Excelente pergunta. A União Internacional de Controle ao Câncer, o ICC, é uma das mais importantes organizações internacionais de combate ao câncer. Pra você ter ideia, ela está presente em mais de 170 países e mais de 1.000 instituições são filiadas. A ICC ela promove ações de controle ao câncer no mundo inteiro e ela capitaneia diversas iniciativas, como, por exemplo, o Dia Mundial do Câncer. Ela promove cursos, capacitações, fellowships. E acho que é uma grande notícia que nós, agora do Hospital de Base, estamos inseridos nessa instituição e somos agora aptos a usufruir de todos esses benefícios. Legal. E com essa filiação, Rio Preto pode ter, claro, nós já temos aí uma referência no câncer, mas a gente pode se tornar, vamos dizer, uma referência nacional, exemplo do que a gente tem em Barretos. É para isso que serve? Na prática, o que isso vai trazer de benefício para o HB e para os pacientes? Na prática, sim. Na verdade, nós estamos trabalhando para isso, né? É um processo de melhoria contínua do serviço que já é grande, mas a gente tem a visão de torná-lo ainda maior. E essas iniciativas de adesão a organismos internacionais, acreditações, são para melhorar e capacitar o nosso time para que a gente consiga promover cada vez mais um melhor atendimento à população de Rio Preto e região. Muito bom. Ô, doutor, eu vi aqui até no comunicado que os senhores enviaram que já iniciou aí junto a um mapeamento de pacientes de câncer de mama. Essa união, ela é todos os cânceres, alguns cânceres específicos, e queria que o senhor já falasse também como funcionará esse mapeamento, qual o objetivo desse mapeamento dos pacientes ou das pacientes com câncer de mama. Excelente. Então, na verdade, a filiação do HB, nós nos tornamos membros e, por ser membros, a gente tem direito a usufruir de todas as oportunidades pela ICC. Então, todos os membros do Hospital de Base, todos os colaboradores que tratam câncer, eles têm a oportunidade de aplicar para os grants, que são os financiamentos da instituição, de participar dos cursos de captação, participar dos fellowships, enfim, de usufruir de todas as oportunidades que a organização proporciona. Esse projeto especificamente foi um dos motivos que acelerou a nossa entrada ao ICC. Nós estamos montando um projeto piloto. Na verdade, é um dos grandes gargalos do tratamento de câncer no Brasil, é a carência de informações de qualidade.
Então, nós não temos um serviço forte que a gente consiga identificar de maneira granular todos os tratamentos que foram feitos, o perfil epidemiológico dos nossos pacientes e, obviamente, isso é importante para a tomada de decisão, né? Para você ter ideia, a maioria dos estudos e o que a gente se baseia na prática clínica são literatura dos Estados Unidos e da Europa. Então, a gente está criando um banco de dados, na verdade, a gente como se fosse organizar toda a informação das pacientes do hospital de base com câncer de mama, para ter isso de maneira organizada e que a gente consiga mapear um pouco melhor, entender quem são nossos pacientes, onde estão nossos gargalos de tratamento e, dessa forma, poder tratar melhor no futuro. E onde que a UICC entra, a gente está entrando com um projeto de parceria de mentoria. Então, se chama Projeto ECO, que está sendo liderado na nossa de base pelo Dr. João Daniel Guedes. E a UICC, em parceria conosco, vai nos dar mentoria de como estabelecer esse banco de dados, que tipo de informação é relevante e ponto de vista prático de como fazer isso da melhor maneira possível. E de que maneira, e aliás até eu ia perguntar, e aí já vou emendar duas então, essa falta de acesso a esses bancos de dados, informação, compilação de informações que o senhor falou, é o principal impasse hoje para um tratamento de câncer em geral no Brasil, no hospital de base, e de que maneira ter acesso a essas informações colabora no tratamento dos pacientes? É uma excelente pergunta. Eu diria que é um dos fatores. Eu acho que o problema no tratamento do câncer no Brasil ele é multifatorial, né? Tem vários motivos que contribuem, mas sem dúvida não conhecer a nossa população tão a fundo é um fator contribuinte. E assim, você imagina que a nossa composição populacional ela é diferente dos outros países, né? Eu vou dar um exemplo aqui, fora do câncer de mama, mas, por exemplo, melanoma, que é um câncer de pele, ele é muito incidente na Austrália, ele é pouco incidente no Nordeste do Brasil, ele é mais incidente no Sul. Então, é muito importante eu conhecer o perfil epidemiológico das doenças, até para eu organizar melhor meu serviço. Eu vou precisar tratar mais esse tipo de doença, aquele tipo de doença. Esse paciente é mais importante por isso. Então, a gente conhecer mais a fundo, quanto mais informação, né? Hoje em dia, na era da informação, a gente ter mais informação para poder interpretar, isso é benéfico, né? Para que a gente consiga ser mais assertivo nos tratamentos, principalmente num cenário de SUS, onde nós temos recursos limitados, né? Então, a gente precisa fazer o melhor possível do pouco recurso que a gente tem. Muito bom. Doutor, falar um pouquinho em geral, quais são os principais cânceres tratados no HB hoje e qual a maior incidência? É o câncer de mama? Dá uma geralzinha para a gente da incidência da doença. Com certeza. Na verdade, nós tratamos todos os tipos de câncer no hospital de base, os tumores que a gente chama sólidos, que são câncer de mama, de próstata, de pulmão, etc. E os tumores hematológicos, que aí são as leucemias, os linfomas, mieloma múltiplo e assim por diante. O tumor mais incidente na nossa instituição é tumor de mama. O tumor de mama tem um volume muito grande, em torno de mais de 20% dos atendimentos são de tumor de mama. Você tem uma ideia, no ano de 2019 nós tivemos só de oncologia clínica 10 mil atendimentos no hospital de base, e em torno de 2 mil era de tumor de mama, né? Então, de fato, é um dos cânceres mais incidentes que a gente depara. Em termos de epidemiologia no mundo, a principal causa de morte de câncer é câncer de pulmão, que é associado ao tabagismo, né? Que é muito frequente também. Mas seria mais ou menos isso aí, uma geral. Legal. Eu queria também saber do senhor, a gente está no Outubro Rosa, aproveitando até esse gancho aí do câncer de mama, eu queria saber se as mulheres estão mais conscientes da importância da prevenção, do exame anual, do toque. O que o senhor pode dizer para as mulheres aí sobre esse Outubro Rosa? Sem dúvida. É um processo cultural, né, de construção de conhecimento, um processo educacional para a população e de aplicação, né, dos métodos de rastreamento, no caso a mamografia, né, do Outubro Rosa. Eu acho que tem muito mérito, né,
esse mês dedicado ao tumor de mama, principalmente para discutir a doença, né? Para aumentar a disseminação da informação e de saber a relevância, né? A gente sabe que se a gente conseguir detectar os tumores precocemente, as chances de cura aumentam. Então, é interessante que a gente consiga detectar esses pacientes antes. Esse ano é um ano especial por conta da Covid, e isso, literatura internacional já vem mostrando que a quantidade de rastreio de câncer, de uma maneira geral, ela diminuiu, como uma resposta que a gente entende, né, da população de não procurar os serviços de saúde. E um dos desafios que a gente vai enfrentar agora é como conviver com a Covid e conseguir prestar um atendimento de qualidade, né, e a tempo. Era até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, como a pandemia afetou aí o tratamento dos pacientes. E também eu vou completar, até aproveitar isso que o senhor falou, as pessoas não procuram o médico, não procuram o atendimento por conta da pandemia e a hora que procurar pode ser tarde demais. Doutor, qual a recomendação que o senhor dá? Então, de fato, nós observamos uma diminuição dos atendimentos de uma maneira geral, isso em todas as especialidades. No hospital de base, especificamente, nós instituímos várias consultas por telemedicina, então o paciente não precisa se deslocar fisicamente ao hospital. Essas consultas são feitas via telefone ou vídeo. E vários procedimentos, principalmente durante o pico da pandemia, né, que ainda estamos, mas aos poucos as coisas vêm melhorando lentamente. Durante algumas cirurgias foram priorizadas, alguns exames eles também foram priorizados, por exemplo, exames geradores de aerossóis, endoscopias, etc., eles foi diminuído apenas para aqueles casos que mais precisava. Mas o que a gente recomenda do ponto de vista de câncer especificamente é que câncer, o tempo é muito importante, né? Então, o tempo do diagnóstico ao tratamento, muitas vezes ele determina a chance de sucesso ou falha do tratamento. E a orientação que nós temos dado, nós temos priorizado atender os pacientes de maneira mais célere possível, para que a gente consiga detectar quais casos que a gente consegue priorizar e atender, de modo que a gente tenha os melhores resultados possíveis. Desculpa, eu não estou te ouvindo. Opa, desculpa, tinha desligado aqui para não atrapalhar o senhor. Eu estou conversando com o doutor Daniel Vilarim Araújo, chefe do Serviço de Oncologia do HB. Doutor, para a gente terminar, vou fazer uma pergunta de curioso, enfim, de leigo. Como que estão as pesquisas para uma eventual, não sei, vacina, algum remédio, algum tratamento eficaz que consiga acabar com o câncer? Isso existe ou isso é impossível, não vamos ter nunca? A humanidade vai conviver eternamente com câncer, só aí tratamento mesmo já curativo? Essa é uma excelente pergunta, é uma resposta complexa, eu te diria, mas o que eu posso te falar é que o tratamento do câncer ele vem evoluindo ao longo dos anos, né? Se a gente pegar 30 anos atrás, a gente só basicamente tinha quimioterapia. Foram descobertas as vias, a gente foi entendendo um pouco melhor os mecanismos de formação dos tumores e a gente viu que tinha algumas mutações específicas que eram importantes em cada tumor e para essas mutações foram desenvolvidas terapias-alvo. Então é o caso, por exemplo, do trastuzumab em câncer de mama e várias outras drogas que já vieram ao mercado. Essas drogas, elas ajudaram, mas elas não resolveram um problema, né? E aí a gente, indo ao longo do tempo, mais recentemente, a gente teve o advento do surgimento das imunoterapias, que são terapias que, de certa forma, elas destravam o sistema imunológico do paciente para que ele se reconheça e consiga combater os cânceres de uma maneira geral. E essas terapias, elas são altamente eficazes para um pequeno grupo de pacientes. Então, a gente estima que, de uma maneira geral, obviamente, alguns tumores funcionam melhor, alguns tumores funcionam pior, mas de uma maneira geral, em torno mais ou menos de 10 a 20% dos pacientes se beneficiam de tratamentos com imunoterapia. Então, e assim, vários outros tipos de tratamento estão sendo desenvolvidos, né? Novos tipos de imunoterapia, isso que eu falei especificamente é um tipo chamado checkpoint inhibitors, que
não precisa saber o nome, mas só saber mais ou menos como é, mas terapias celulares vêm sendo desenvolvidas, própria produção de vacinas, né, contra câncer, que nunca foi um tratamento muito eficiente em câncer, mas vem melhorando ao longo dos anos. Então, assim, é uma pergunta complexa, muito provavelmente a gente vai ainda conviver com câncer durante muitos anos, mas nós estamos experimentando avanços no tratamento. Especificamente falando de sistema público de saúde, eu acho que uma grande pergunta também é como vamos ter acesso a esses tratamentos, que esse já é um grande desafio atualmente, né? Infelizmente, tem muitas drogas atualmente que já são disponíveis nos Estados Unidos, na Europa e até na saúde suplementar que nós não temos acesso via SUS. E esse é um grande debate também que a nossa sociedade precisa travar no futuro. Muito bom. Aquele remédio que surgiu como promissor, a fosfoetanolamina, isso que surgiu aí, daquilo não virou nada, né, doutor? Provou-se aí um... Esse é um dos grandes... foi um caso bastante ilustrativo, né? É que a gente sabe que várias moléculas, várias mesmo, elas têm ação in vitro, né? E até em modelos animais contra câncer. Entretanto, uma minoria delas, quando são levadas ao tratamento em humanos, elas se mostram eficazes. Isso é um dos grandes desafios, assim, porque daquela imensidão de moléculas que são estudadas, talvez, 1 a 2% se mostra como sendo eficaz. E por isso que é tão caro você desenvolver pesquisa em câncer, porque é um processo que é longo e muitas moléculas ficam pelo caminho, mas isso mostrou, né, que de fato a gente precisa entender um pouco melhor e não politizar, né, nossas decisões de saúde. Sem dúvida nenhuma, e é uma das coisas que a gente tem visto aí, só ver a questão das vacinas, né, doutor? Não sei, a área do senhor quer comentar alguma coisa, essa questão de vacina? Não é muito minha área, eu posso comentar de maneira geral, né? A gente torce para a chegada de uma vacina que seja segura, né, em primeiro lugar, e seja eficaz para a Covid. E, infelizmente, a gente percebe que essa questão vem sendo usada politicamente, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, Trump versus Biden. E a gente torce para que as autoridades tenham discernimento, né, e sigam a ciência, o que tem de melhor, e que a gente consiga ter acesso aos melhores tratamentos para a nossa população, né, para que a gente consiga sair dessa. O que o senhor pode dizer da vacina da Coronavac, se é que pode dizer alguma coisa? O senhor conhece alguma coisa? Todo mundo não querendo tomar ou dizendo que não quer tomar porque é da China. O que o senhor, como médico, cientista, o que o senhor pode dizer sobre isso? De novo, não é muito minha área, eu posso comentar por cima, né? O que eu posso falar é que a tecnologia que é usada nessa vacina, que é uma vacina de vírus inativado, né, vírus morto, é uma tecnologia que é usada em várias outras vacinas. Por exemplo, a vacina da gripe, a vacina da raiva. É uma tecnologia que é usada em milhões de vacinas. O Instituto Butantan, na minha opinião, é um instituto muito sério, e na pessoa do Dr. Dimas Covas, né, que é um grande cientista, ele é baseado em Ribeirão Preto, né, mas tem toda uma história no Hemocentro da USP Ribeirão, e é uma pessoa que tem uma reputação muito importante, na minha opinião. Assim, eu encaro o Instituto Butantan como sendo muito sério. Obviamente, a gente precisa dos resultados, né, dos estudos, né, principalmente de segurança e de eficácia, né, para ver se, de fato, quem foi vacinado tem uma menor incidência de Covid-19 e, tão importante quanto, a gravidade dessas infecções, né? Será que a vacina consegue diminuir a gravidade das infecções? Só isso já seria muito importante também, né? Mas minha posição é a posição de espectador, né? A gente precisa esperar esses resultados, tanto da Coronavac quanto das outras vacinas também, na torcida que alguma seja eficaz para o Covid-19. Sem dúvida nenhuma, seja lá qual for, que venha e funcione. Doutor Daniel Vilarim Araújo, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Parabéns aí pelo trabalho do HB como um todo, o HB aí, parabéns pela filiação a essa União Internacional para Controle do Câncer e que novas conquistas venham aí sempre para melhorar a saúde pública e também privada aqui da nossa cidade, da nossa região. Obrigado, doutor.
Eu que agradeço o espaço e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado aí, então. Tá aí o chefe da oncologia do HB, Dr. Daniel Vilarim Araújo. E só remetendo a questão da vacina aí, né, gente? Como eu disse antes, é inacreditável. Ontem o ministro da Saúde disse que ia comprar 46 milhões já de doses do Butantan. Aí vem o presidente hoje, desautoriza o seu ministro, diz que ninguém vai ser cobaia de ninguém. E, na verdade, não é isso, né? A vacina só vai entrar mesmo no mercado depois de aprovada, registrada, testada. Então, ninguém vai ser cobaia de nada. Bom, é isso aí. Vamos falar um pouquinho de eleições, gente, porque Rio Preto, como todo mundo já deve saber, tem 10 candidatos a prefeito e a gente tem aí um pequeno perfil de cada um deles para vocês se familiarizando com os candidatos, para saber certinho em quem votar no dia 15 de novembro, dia das eleições municipais em todo o país. Vamos conferir aí se tiver na agulha. Com 464 mil habitantes e 332 mil eleitores aptos a votar, São José do Rio Preto tem 10 candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Confira agora o perfil de cada candidato. Edinho Araújo, do MDB, tenta reeleição com Orlando Bolsoni, do DEM, como vice pela coligação Rio Preto Muito Mais. Natural de Santa Fé do Sul, Edinho tem 71 anos e está atualmente em seu 3º mandato como prefeito de São José do Rio Preto. Edinho falou em entrevista para a TV Câmara sobre a candidatura deste ano. Tendo em vista os desafios que temos pela frente e considerando a união que fizemos com os demais partidos, um total de 12, contando também com o meu partido, e a posição que o DEM teve oferecendo, colocando o professor Orlando Bolsoni, eu me convenci de que nós temos condições de, unidos, realizar um grande trabalho. A coronel Helena dos Santos Reis, do Republicanos, é candidata pela coligação Mudança com Segurança e tem Claudinho Bolognese, do PTB, como vice. A candidata é natural de São José do Rio Preto e tem 50 anos. Entre os destaques da carreira na Polícia Militar, assumiu as funções de secretária-chefe da Casa Militar e coordenadora estadual de Defesa Civil. Ter o diferencial de ter servido por 31 anos na Polícia Militar, exercido a função de comando na maior parte desses anos. E essa experiência de gestão é muito valiosa. Tive a oportunidade de ter várias vivências, inclusive em Brasília, em busca de recurso para os municípios. Então, essa experiência, eu creio que seja o diferencial e é o que me habilita para essa função, ser prefeita de Rio Preto. Marco Antônio Rilo concorre ao cargo de prefeito de São José do Rio Preto pelo PSOL e tem Luciana Fontes como candidata a vice. Rilo tem 71 anos e é natural de São José do Rio Preto. É servidor aposentado da Telesp, foi secretário municipal e é vereador em Rio Preto há 20 anos. A gente milita na política desde a década de 70 e vem criando acúmulos, né? 5 vezes vereador, e trabalhei numa empresa, administrei essa empresa, trabalhei 30 anos nela e administrei por 25 anos uma região com 79 cidades e também fui secretário do Meio Ambiente e Serviços Gerais, onde montei uma secretaria que ela foi criada na época, montei uma secretaria que trouxe diretrizes que até hoje funciona, pode mudar os prefeitos, os mandatos, que a secretaria continua funcionando. Marco Antônio Casale, do PSL, é candidato a prefeito pela coligação Rio Preto de Verdade e tem como candidata a vice Terezinha Pachá, do PSB. Casale é engenheiro e empresário, nascido em São José do Rio Preto e tem 57 anos. A infraestrutura, construção civil, é uma base fundamental para o desenvolvimento do município, para que se traga benefícios ao cidadão. Digo aí, então, na questão de águas, esgoto sanitário,
trânsito, planejamento urbano, já tinha essa experiência profissional de 30 anos e com a experiência política adquirida e a confiança do partido na pessoa do Casale como gestor, que me conduziu, então, à candidatura para prefeito. Candidata pelo PT, Celi Regina da Cruz tem João Alfredo de Oliveira como vice. Nascida em Badibacite, Celi tem 54 anos e é professora recém-aposentada da Rede Municipal de Ensino. Ocupou o cargo de vereadora entre os anos de 2013 e 2016. Nós decidimos que o Partido dos Trabalhadores precisa de colocar uma prefeita na cidade de Rio Preto. E por que essa decisão? Porque nós entendemos que a mulher tem um olhar que difere do olhar do homem, né? É um olhar especial, a mulher tem um olhar mais clínico e ela consegue enxergar o que as pessoas precisam. E eu, particularmente, aceitei este desafio porque entendo que nós precisamos governar para as pessoas. Carlos Jarnaldo Silva Filho, do PDT, é candidato a prefeito pela coligação Rio Preto Pode Mais. Tem como candidato a vice Laurence Garcia, do Partido Verde. Carlos Arnaldo nasceu em São Paulo, tem 62 anos, é advogado, foi secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e vereador em 2 mandatos. Eu fui parlamentar por 2 mandatos, como você disse, e também por 2 oportunidades eu fui gestor público. Fui secretário de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, eu me considero, sem falsa modéstia, preparado pela experiência como vereador e pela experiência como gestor público no Executivo, preparado para ser um bom prefeito para São José do Rio Preto. Rogério Vinícius dos Santos, do Partido Democracia Cristã, é candidato a prefeito e tem como vice Valquíria Faganelli. Nascido em São José do Rio Preto, Rogério tem 42 anos e é advogado, com atuação no GADA, Grupo de Amparo ao Doente com AIDS em Rio Preto, e Conselho Municipal de Saúde. A minha experiência no Conselho de Saúde me deu a clara noção de que o estágio mais avançado do exercício de democracia e de cidadania é a participação da sociedade na construção das estratégias de políticas públicas, do controle da fiscalização das ações dos entes públicos, e ninguém mais credenciado e mais preparado do que eu para colocar esse modelo de administração em vigência aqui em Rio Preto. Carlos Alexandre Gomes, do PCdoB, é candidato a prefeito e tem Merle Diniz como vice. É empresário, nasceu em São José do Rio Preto e tem 52 anos. Já ocupou os cargos de assessor e secretário interino da Prefeitura de Rio Preto. Eu sou formado em administração pública pela Universidade Federal de Ouro Preto e acredito que se eu juntar toda essa militância histórica partidária com a formação acadêmica e com a convivência que nós sempre mantivemos próximos às figuras que estiveram aí nas administrações públicas antecessoras, eu tenho a impressão que nós temos muito a contribuir para a cidade e essa é a vontade, essa é a nossa disposição. Candidato ao cargo de prefeito pelo PRTB, Paulo César Bassan tem Marcelo Zola como vice. Natural de Monte Aprazível, Paulo Bassan tem 61 anos e é médico. De 2014 para cá, eu acompanhei muitos movimentos de rua, participei ativamente de todos eles e participei ativamente na campanha do presidente Bolsonaro, defendendo as bandeiras dele e acreditando no projeto de país que ele tem. A partir daí, eu resolvi que eu iria sair do sofá, eu ia deixar a minha vida sossegada e calma, de homem comum, para tentar ajudar Rio Preto de outras formas. Felipe Marquezoni Oliveira é candidato do Partido Novo à Prefeitura de São José do Rio Preto e tem como candidata a vice Aglaé Antunes. É empresário, natural de Catanduva e tem 34 anos. O que me credencia é a minha vida particular. Eu nunca dependi do Estado, nunca tive, e me orgulho muito disso, nunca tive cargo público
E eu sou estudante, existe 2.000 estudantes do Renova BR. O Renova BR também é uma escola que descreve e ensina você a ser político. Então, eu me capacito aí de forma técnica a entender a função de um cargo no prefeito, seus limites, seus deveres, capacidade de trazer recursos e abertura também para a cidade aí prosperar. As entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Rio Preto podem ser vistas durante a programação da TV Câmara e também no nosso canal do YouTube. Tá, então, gente, um breve perfil, currículo aí dos 10 candidatos a prefeito de Rio Preto. Lembrando, eleições dia 15 de novembro, um domingo, e inclusive aqui a gente da TV Câmara prepara uma cobertura especial nesse dia aí, acompanhar os candidatos e depois, ao vivo, durante a apuração, já trazendo em tempo real o resultado das eleições, tá? Então, é isso aí. E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, do controle mestre Fernando César, o GC e produção do Renato Foque e Vivian Lima, e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite e ao longo da nossa programação. A gente volta amanhã às 4 horas da tarde, e a gente termina hoje com uma música que chama O Mundo Precisa de uma Pausa, de uma cantora aí que a gente achou, chamada Vika. Vamos conferir. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa.